Graça e paz do Senhor Jesus esteja com você. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez diante do Senhor nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos ilumina. Estamos diante da palavra do Senhor para estudá-la. Obrigado a Deus. Obrigado, ó meu Senhor, pela semana. Obrigado por este dia e que a tua palavra cumpra o propósito e que Jesus Cristo ilumine com o Espírito Santo de Deus cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus temos essa maravilha que é a salvação, nos concedida de maneira graciosa pelo Deus eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Já estudamos sobre a salvação e sabemos que ela contém muitos elementos, mas a salvação é uma obra única, unitária. Ela não é dividida, os seus elementos não são separados, isolados e nem temporal, mas são uma ordem, os elementos são de ordem lógica e os elementos se encaixam. Nós já estudamos sobre isso. Graças a Deus por tudo isso que vemos em sua palavra, que estudamos. Mas qual a utilidade de tudo isso que estudamos? Para que serve todo esse estudo? Para que serve o entendimento dessa ordem da salvação ou do caminho da salvação? Nós vamos hoje entender que a ordem da salvação não é abstrata. Há algo prático, há a praticidade dessa ordem da salvação, há uma utilidade nesse processo da salvação, entendermos os ensinamentos, entendermos os elementos, a ordem da salvação. Isso nos trará uma melhor compreensão de vários ensinos da Bíblia. Vamos ver alguns deles. A primeira utilidade do estudo, do entendimento da ordem da salvação é que esse entendimento do processo de salvação nos ajuda a perseverar em Cristo Jesus e também a desfrutar das bênçãos de Deus. Essa é a primeira implicação importante desse estudo da ordem da salvação. Como
a nossa mente, com isso, com o estudo aqui da Palavra de Deus, esse estudo, ele abre a nossa compreensão para o fato de que, como recebemos todas as bênçãos espirituais da salvação a um só tempo e desfrutamos dela simultaneamente em nossa vida. E os seus efeitos nos acompanham em todo caminhar cristão, em toda a nossa vida cristã. Por exemplo, embora a regeneração ocorra no início da vida cristã, marca assim o novo nascimento em Cristo, uma nova vida em Cristo, mas os seus efeitos acompanham a nós cristãos por toda a vida, por todo tempo do nosso viver cristão, na medida em que nós desfrutamos dessa vida regenerada. A fé e o arrependimento também fazem parte do início da vida cristã. E é pela fé que nós nos apropriamos da salvação em Cristo e tomamos nossa salvação. E é pelo arrependimento do pecado, que caracterizamos a nossa mudança de atitude em relação à vida que tínhamos antes da regeneração. Uma vida antiga, agora é uma nova vida, e por meio do arrependimento, pela fé, o arrependimento, há uma mudança, há uma transformação de atitude. E a fé e o arrependimento precisam ser exercidos, precisam ser continuamente, todos os dias da nossa vida cristã, eles precisam ser exercidos. A justificação ocorre logo que o cristão, pela fé, se apropria da salvação. E ela é seguida por uma vida inteira de apropriação das bênçãos ligadas a ela, à justificação. E quais são as bênçãos que estão ligadas à justificação? O perdão de pecados, livramento da culpa do pecado, a nova vida em Cristo Jesus. A santificação ocorre logo que somos justificados. Mas não para por aí, que a santificação nos acompanha e precisa ser desenvolvida ao longo de toda a nossa vida cristã, ao longo de todo o nosso viver em Cristo. A santificação precisa crescer cada dia mais. E ela só se tornará perfeita na glorificação,
quando nós formos glorificados em Cristo, na sua volta, quando houver ressurreição e um novo corpo, nós teremos o fato de nós recebermos, desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais que estão ligadas à salvação, recebermos de um modo imediato, simultâneo e contínuo, vai nos apontar para a perseverança cristã. E é por causa disso que, uma vez salvos, podemos ter certeza da preservação da nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia! A segunda implicação ou utilidade da ordem do entendimento do processo de salvação nos ajuda a compreender que as diversas bênçãos espirituais que estão ligadas à salvação também estão interligadas entre si, de modo que umas estão presentes no desenvolvimento das outras. Os vários elementos da salvação não são apenas assim simultâneos. Eles também são interativos, isto é, articulados. E a regeneração deve se manifestar de modo prático, em fé e arrependimento. E também é ela que torna possível a santificação. Vejam bem, não há santificação sem regeneração. Só são santos aqueles que foram regenerados. A fé, ela precisa estar presente ao longo de toda a nossa vida cristã, para que nós, redimidos em Cristo, nos apropriemos continuamente de todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus, o eterno Senhor, em Cristo Jesus. E também é pela fé que nós somos estimulados a crescer, a desenvolver a nossa santificação de modo constante, a perseverar em Cristo Jesus, apesar das circunstâncias adversas, contrárias, hostis, que encontramos no decorrer da nossa vida. As bênçãos espirituais ligadas à salvação, elas estão interligadas entre si. Terceira utilidade: o entendimento do processo de salvação nos ajuda a compreender a necessidade de progresso constante na vida cristã e a afastar de nossa vida o desânimo espiritual. Quando nós compreendemos esse processo da salvação, nós vamos entender que necessitamos
tratamos constantemente de crescermos, de progredirmos na vida cristã, e o desânimo espiritual será afastado à medida que crescemos em santificação, crescemos em conhecimento de Deus, progredimos em nossa vida cristã. Esse crescimento espiritual na vida cristã não é um luxo, mas uma necessidade. Pedro, ele escreveu em sua carta, no capítulo 2, na primeira carta, Pedro escreveu no capítulo 2, o versículo 2, desejai, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está mostrando aí aos novos convertidos, aqueles que já foram regenerados, aqueles que pela fé, com arrependimento, foram justificados em Cristo Jesus. Pedro diz, vocês têm que desejar, assim como uma criança recém-nascida precisa do genuíno leite da sua mamãe, assim nós, como cristãos, nascidos em Cristo, nós precisamos do genuíno leite espiritual, para que por esse alimento espiritual nós cresçamos para a salvação. E mais à frente, Pedro, na sua segunda carta, ainda dirá aos crentes, na segunda carta, no capítulo 3, o versículo 18, Pedro, ele diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um de nós, regenerados em Cristo Jesus, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Paulo, ele vai transmitir o mesmo ensino. Lá na carta de Efésios, Paulo vai falar a mesma coisa, praticamente o mesmo princípio, o mesmo ensino, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está vendo como o entender o processo da salvação nos faz compreender que devemos constantemente crescermos na vida cristã, crescermos no conhecimento de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tanto Pedro como Paulo, eles mostram isso aos crentes, aqueles que estão no caminho da vida cristã. Então, reconhecendo todas as bênçãos espirituais ligadas à salvação, reconhecendo que elas são simultâneas
ao mesmo tempo as recebemos, ocorrendo elas ao mesmo tempo durante toda a nossa vida, precisamos ter sempre em mente a necessidade de crescimento constante na direção da compreensão e assim desfrutarmos de uma maneira maior, de uma maneira grandiosa da nossa salvação. É o que nos diz Filipenses 3, 13 a 14. Paulo ele vai dizer na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele está falando sobre a soberana vocação. E ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo como que o crescimento constante na direção da compreensão da salvação em Cristo Jesus, ele nos torna, nos dá a possibilidade de desfrutarmos de uma maneira inigualável da nossa salvação. Embora a salvação seja unitária, várias bênçãos espirituais estão ligadas a ela. Concluindo, eu lembro a todos os cristãos que já foram chamados, regenerados, adotados em Cristo Jesus, foram justificados pela fé, que arrependeram dos seus pecados, que têm uma nova vida, que vivem em santificação, em santidade de vida, que uma vez que nós recebemos e desfrutamos de todas as bênçãos relacionadas à salvação, nós já somos capacitados por Deus para, mesmo em meio às tribulações, aos sofrimentos, às tentações, permanecermos em Cristo. A nossa salvação está assegurada e podemos ter certeza disso. E não existe maior motivação do que esta para perseverarmos. E também sabendo que esses elementos, esses diversos elementos da ordem da salvação se relacionam entre si, nós podemos fortalecer uns para desfrutar mais plenamente de outros. E assim vamos crescendo em conhecimento, vamos crescendo e vamos prosseguindo, como Paulo disse, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E conhecendo como os elementos da ordem da salvação se relacionam e se fortalecem mutuamente, nós somos encorajados a progredir
em nossa caminhada cristã, desenvolvendo as bênçãos da salvação. É maravilhoso o que Deus faz por nós e em nós. Estas bênçãos não se sucedem de maneira assim, umas às outras, em ordem temporal. Não, mas elas são simultâneas. E nós, a pessoa, você, eu, todos que foram chamados, receberam a vocação eficaz, todos nós recebemos a primeira e a última, todas elas. Recebemos todas as outras bênçãos espirituais, não recebemos uma só, isoladamente. Elas se relacionam entre si, de modo que a salvação em Cristo é assegurada e é desenvolvida. Você percebe que não é possível que Jesus seja o Salvador de uma pessoa e não seja ao mesmo tempo o seu Senhor e autor e consumador da sua fé? Jesus Cristo é Salvador, é Senhor, autor e consumador da fé. Como isso, todo esse ensino, como que ele se aplica na sua vida? Todo esse entendimento sobre o processo da salvação, sobre os seus elementos da salvação, nos estimula, nos leva a crescermos cada dia mais em nossa vida com Cristo. Através do estudo da palavra, do estudo sério, diário, da oração, do enchermos do Espírito Santo e vamos transbordar em santificação, em santidade nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, diariamente, para a glória de Deus. Que aplicações isto tem para a sua vida?